Muito bom dia, a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal comemorativa do 41º aniversário do 25 de Abril. Temos já condições para iniciar a sessão e queria, em primeiro lugar, saudar todos os membros desta Assembleia. Saúdo também todos os convidados, alguns dos quais ainda não estão presentes, até porque são mais pequeninos e, portanto, têm o seu ritmo, bem como o público já aqui presente. E cumprimento também todos aqueles que nos acompanham através da Águeda TV. Não sei se alguém tem a coragem para, a partir desta hora, já estar a acompanhar-nos, mas se tiver, daqui vai o meu cumprimento muito especial. Queria apenas referir a ausência justificada do Sr. Deputado Municipal Mário Diniz Figueiredo e que será substituído pelo Jorge Miguel Melo, que também já está presente. O alinhamento da sessão já é também do conhecimento de todos. Eu tenho aqui uma intervenção para fazer, depois intervirão os representantes dos grupos municipais e depois o Sr. Vice-Presidente da Câmara em representação do Sr. Presidente, que não está presente e, portanto, o Executivo é representado pelo Sr. Vice-Presidente. Excelentíssimos senhores membros dos grupos municipais e presidentes de Junta e de União de Freguesias, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara em representação do Sr. Presidente e senhores vereadores, excelentíssimas cidadãs e cidadãos que quiseram estar presentes nesta sessão comemorativa do 41º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 74, ou até que a acompanham através da Águeda TV. Cumprimentava também, e faço um cumprimento desde já, embora não esteja ainda presente, o maestro e todos os meninos que compõem o grupo Pequenos Cantores de Barro, que hoje se irão associar a estas comemorações e nos dão a honra da sua presença. Excelentíssimos representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, comemoramos hoje o 41º aniversário da Revolução de Abril. A ela devemos tão simplesmente o facto de estarmos aqui. Estarmos aqui para a comemorar, mas sobretudo estarmos aqui investidos de uma legitimidade que resulta da expressão da vontade popular. É quase hoje um lugar comum afirmar-se que o poder local foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril. De facto, 41 anos envolvidos, creio poder afirmar, sem sombra de dúvida, que pela confiança que ao longo do tempo tem granjeado junto dos cidadãos, o poder local não só tem sido um enorme fator de estabilidade do regime, como tem vindo a acumular um capital de confiança da maior importância para a consolidação da democracia. Não obstante termos ainda pela frente um longo caminho a percorrer do ponto de vista da criação e da consolidação de uma massa crítica e de movimentos cívicos locais capazes de influenciar eficazmente as decisões dos poderes públicos, o que é facto é que o estímulo à participação das populações no debate de ideias e na procura de soluções para os problemas mais prementes, bem como a proximidade que mantém com as pessoas e com os seus problemas, tem feito do poder local uma inesgotável escola de cidadania que importa preservar e fortalecer. Os eleitos locais têm sido os porta-vozes e os mediadores dos interesses das comunidades, dando corpo a uma das formas de representação política em que a dimensão da responsabilização direta e da resposta imediata às expectativas das pessoas são com certeza mais exigentes. O balanço de 41 anos do poder local permite destacar o contributo positivo e sólido dado ao combate a tantas dificuldades que o centralismo do Estado não estava, como aliás não está ainda hoje, em condições de travar. Não obstante algum catastrofismo de algumas posições e até de uma certa má consciência, tantas vezes assumida em relação ao poder local, há crescentes sinais de que os cidadãos se sentem melhor representados por aqueles que lhes estão mais próximos e que estão mais disponíveis para ouvir e para procurar respostas para as suas necessidades. Direi mesmo que as pessoas sentem que essa relação de proximidade com os eleitos torna mais eficaz a sua crítica a aspectos concretos da atuação política local. Esta percepção representa, de resto, um capital de confiança essencial para a democracia que deve ser aprofundado e não descredibilizado. Por isso, por um lado, parece-me injusto e despropositado o lançamento de suspeições generalizadas que muitas vezes tanto acontecem sobre os autarcas, seja ao nível do município, seja ao nível da freguesia, que inquestionavelmente desempenham as mais relevantes funções políticas num quadro de serviço público particularmente exigente e de, por vezes, bem desconfortável visibilidade.
Mas, por outro lado, reconheço que existe ainda um grande trabalho a fazer na criação das condições necessárias e suficientes para um reforço da confiança dos cidadãos no poder autárquico, nos políticos e na política, independentemente da função ou do nível de responsabilidade em que se encontram investidos. A expectativa das populações relativamente à sua autarquia e aos seus autarcas é, por isso, muito elevada. Mérito, sem dúvida, do sistema de autonomia local e dos seus protagonistas. Este reconhecimento é, sem dúvida, exigente. Afinal, os cidadãos sabem que a sua qualidade de vida depende em múltiplos aspectos da atuação do poder local. O poder autárquico é ator fundamental, não um espectador ou um mero beneficiário deste processo de revigoramento democrático através da aproximação entre o Estado e os cidadãos. Num tempo em que se volta a colocar a descentralização no centro do debate político, convém lembrar que ao 25 de Abril se deve a integração do nosso país num movimento descentralizador que tem vindo a consolidar-se um pouco por toda a Europa, mas que em Portugal não tem ido além de meras intenções e dos ímpetos reformadores próprios das conjunturas pré-eleitorais. É a minha convicção de que o reforço e o aprofundamento da via descentralizadora fará mais pela solidariedade e pela harmonização do território que o centralismo que tem caracterizado o sistema político em Portugal. Um sistema administrativamente descentralizado é um sistema politicamente mais justo e administrativamente mais eficaz. Contudo, se é verdade que pela via da descentralização é possível, em meu entender, e salvo melhor opinião, responder melhor aos problemas das pessoas, não deixa de ser igualmente relevante garantir o exercício de um Estado forte, capaz de assegurar a coesão nacional e de definir as grandes linhas de desenvolvimento do país. É, pois, por este equilíbrio difícil que passará um dos principais desafios dos próximos anos, pois qualquer um dos extremos, centralização excessiva ou descentralização desnecessária, me parecem inconvenientes e com consequências nefastas para um país que se quer próspero no seu todo, mas solidário entre as partes. Gradualismo e concertação parecem ser a chave para uma reforma equilibrada dos poderes do Estado. Importa, por outro lado, que as populações se revejam na progressiva evolução do modelo, se envolvam e ajudem a consolidá-lo, garantindo a sua constante e necessária participação democrática. É aconselhável, aliás, que todas as reformas mantenham sistemas de representação que consolidem e, se possível, fortaleçam os atuais mecanismos de integração dos cidadãos no processo democrático. Em suma, direi que estamos numa encruzilhada em que os novos e dinâmicos equilíbrios entre os vários escalões da governação se assumem como um dos principais desafios da atualidade, na certeza de que, por um lado, é ao nível do poder local que os cidadãos mais serão tentados a exigir e a reclamar responsabilidades e, por outro lado, é também a este nível que serão mais visíveis os efeitos positivos e negativos da boa ou má articulação e do bom ou mau jogo de forças que se vier a estabelecer. Permitam-me que a este propósito relembre que aprovámos recentemente nesta Assembleia uma proposta que visa autorizar a Câmara Municipal a realizar um contrato interadministrativo de delegação de competências na área da educação. Matéria polémica e dissonante, como aliás ficou patente, no conteúdo e na forma, onde se cruzam diferentes perspectivas sobre o papel do Estado em relação ao exercício das suas responsabilidades sociais, mas, sobretudo, um bom exemplo de como o divórcio e a desconfiança dos cidadãos em relação às instituições podem influenciar ou mesmo inviabilizar a operacionalização de um modelo de descentralização. Neste caso em concreto, independentemente das eventuais virtualidades do modelo, o evidente grau de desconfiança em relação às boas intenções do Estado, agravado pelo contexto político, económico e social em que vivemos, acabou por inquinar de forma irreversível um debate que poderia e deveria ter ocorrido de forma esclarecida, serena e assertiva. Independentemente do posicionamento ideológico ou idiosincrático de cada um, a verdade é que o estado a que chegou a educação em Portugal exige uma resposta capaz, que assente num olhar atento e o mais próximo possível dos problemas, qualquer que seja o patamar de governação a que se vier a adotar. Os constrangimentos impostos pela crise, aliados ao fanatismo e à ditadura dos resultados em detrimento do processo, têm produzido, e já não é de agora, sérias disfunções no sistema de ensino e ameaça destruir uma das mais importantes conquistas do 25 de Abril. Uma escola pública de qualidade para todos os cidadãos, independentemente da sua origem ou condição. A todos aqueles que, de uma forma expressa ou velada, nos têm procurado fazer crer que o sonho de modernizar o país
e de qualificar as pessoas foi um desvario, que tal propósito estava acima das nossas possibilidades, que a pobreza e a resignação enobrece os homens, ou até que o trabalho, ainda que mal pago, por si só educa, importa recordar o muito que Abril nos deu ao longo destes 41 anos. Citando apenas alguns exemplos, gostaria de lembrar que em 1974 existiam apenas 100 escolas técnicas e liceus para 40 mil alunos. Em 40 anos de democracia, construíram-se mais de 1000 novas escolas para mais de 1,5 milhão de alunos. Em 1974 havia apenas cerca de 25 ou 26 mil professores, dos quais apenas um quarto eram profissionalizados. Em 40 anos de democracia, formaram-se e profissionalizaram-se mais de 100 mil professores. Em 1974 imperava o livro único e 4 anos bastavam para concluir a escolaridade mínima. Em 40 anos de democracia, chegámos a uma escolaridade obrigatória de 12 anos. Em 74, a taxa de cobertura da educação pré-escolar era de 8%. Em 40 anos de democracia, essa taxa ultrapassou os 80%, graças a uma rede de educação pré-escolar que acolhe hoje perto de 300 mil crianças. Em 1974, a taxa de escolaridade aos 17 anos era de 28%. Em 40 anos de democracia, passou para próximo dos 80%. Em 74, para concluir, a universidade era frequentada por uma escassa elite, essencialmente masculina. Em 40 anos de democracia, colocámos na universidade cerca de 370 mil portugueses, dos quais mais de metade são mulheres. A educação transformou-se, sem dúvida, na trave mestra do desenvolvimento da sociedade portuguesa. A escola pública tem sido o garante de uma das principais bandeiras de Abril, que é, naturalmente, a educação para todos. Contudo, o estado atual a que chegou a educação, em plena crise dos 40 anos de democracia, leia-se, obriga a que a sociedade portuguesa desperte para a cinzenta paisagem humana da escola pública de hoje. Só para citar alguns exemplos, que aliás me são próximos, diria que existem preocupantes sinais de indisciplina e de desvalorização da escola enquanto projeto de vida, quer da parte dos jovens, quer da parte das famílias. Existe uma crispação acentuada e crescente da relação entre a escola e a família. É evidente o esgotamento psíquico e físico de um corpo docente vergado por um enorme caudal de tarefas, por vezes estéreis e inúteis. É visível ainda a exaustão dos diretores das escolas, inaceitavelmente pressionados pela ditadura dos resultados e subjugados pela imposição de uma eficiência que não tem fim. Estamos a assistir ao êxodo massivo dos professores mais experientes, incapazes de lidar com a realidade conflitual no seio de uma escola cada vez mais instrutora e menos formadora. Por fim, o clima de luta por uma carreira sem futuro, onde a progressão é cada vez mais uma miragem e a autoridade e dignidade dessa nobre profissão é cada vez mais posta em causa. Independentemente da orientação política e do modelo de governação das escolas que viermos a adotar, ou do grau de descentralização que se vier a verificar, urge gerar um compromisso nacional e local, se for o caso, duradouro, entre os diversos atores do sistema educativo que permita definir política de estruturação do sistema de ensino que desburocratizem a vida das escolas, que as protejam da volatilidade dos governos saídos de eleições, que garantam o financiamento sólido do sistema, de modo a que a escola para todos não seja uma presa fácil de derivas de austeridades de ocasião, que separem claramente o que é público do que é privado e clarifiquem os modelos de financiamento. Financiamento público para o que é público, financiamento privado para o que é privado. Eis, no meu entender, alguns dos desafios que temos pela frente, para os quais importa encontrar soluções urgentes, sem os quais correremos o risco de deitar por terra tudo aquilo que de melhor Abril nos deu. Disse. Muito obrigado. Esta era a minha intervenção e aquilo que tinha para vos dizer relativamente ao meu entendimento da situação em que vivemos. E convidava agora os representantes dos grupos municipais a usar a palavra, talvez, enfim, por este critério, podia ser outro qualquer, mas por ordem crescente de representatividade, de acordo com o nosso planeamento. Tem 15 minutos cada um dos membros e, por isso, tem a palavra o representante da CDU, o Sr. Deputado Francisco Camossa Simões.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, caros colegas, membros da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal em exercício e senhores vereadores, excelentíssimo público, comunicação social. Decorreram já 41 anos sobre o 25 de abril de 1974 e os portugueses continuam a ter na memória aquela data. Ela representou para a minha geração em particular, tinha 20 e poucos anos na altura, mas também para a grande maioria dos portugueses um novo fôlego e a possibilidade de vislumbrarmos horizontes mais limpos, mais livres e mais fraternos. A Revolução, com o apoio dos militares de Abril, foi forjada na luta longa e continuada de muitos portugueses antifascistas, alguns dos quais, em defesa dos seus ideais, foram presos e assassinados pelos esbirros do anterior regime. Homens que lutaram pelo bem dos outros, por uma sociedade mais livre e mais justa, e devem ser sempre recordados aos jovens de hoje como exemplos de coragem e de cidadania, especialmente nos dias que correm, onde o egoísmo predomina e a solidariedade é uma palavra esquecida. Decorridos os 41 anos que referi, e continuando alguns a dizer que comemorações são atos apenas simbólicos e com pouco sentido, quero reafirmar que, mais do que nunca, faz hoje sentido comemorar Abril. Nunca, como agora, a democracia foi tão atacada. Todos os indicadores que expressam a qualidade de vida dos portugueses estão pelas ruas da amargura. A saúde, a educação, a segurança social e a justiça nunca estiveram a níveis tão baixos como nos dias que correm. O desemprego, que atinge toda a população e que é ainda mais preocupante entre os jovens, está a provocar o caos e a destruir uma geração de forma irremediável. Sem qualquer motivação para os cidadãos, com uma população pior formada e desmotivada, com hábitos de trabalho destruídos e com uma taxa de natalidade que leva a que sejamos de forma continuada cada vez menos até ao final do século. Com mais de 640 mil jovens e crianças na pobreza, como titulava o Jornal de Notícias do passado dia 22, que na mesma edição referia redução drástica na proteção social. Palavras proferidas pelo Dr. Eugênio Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa. Com tudo isto, se não houver mudança, aonde vamos parar? De novo, a imigração voltou a crescer, mas agora mandando embora jovens com formação académica superior, formação essa que tanto dinheiro custou ao país e que por outros está agora a ser aproveitada. Escrevi mandando embora jovens com formação, pois foi o que aconteceu. Todos nos devemos recordar das palavras do atual Primeiro-Ministro. E tudo isto foi feito para que a riqueza dos ricos crescesse cada vez mais, para que a corrupção e os corruptos andassem a nadar tranquilamente em águas pérfidas à volta do poder. Nunca o círculo de poder esteve tão desprestigiado como hoje. Nunca os escândalos de corrupção atingiram tanta e tão grande gravidade. A fúria em privatizar tudo o que resta de público, de acordo com o caderno de encargos que o Governo recebeu ao tomar posse, para depois entregar às mãos do capital privado, como a TAP, os metros e transportes públicos de Lisboa e do Porto, as águas, a recolha de lixos urbanos, algumas instituições de saúde, algumas escolas. Numa altura em que se devem criar condições para uma mudança democrática, uma mudança que imponha a reconquista das conquistas de Abril, o retomar lento, mas firme da esperança tão necessário aos portugueses, vemos que em Águeda, grande parte dos eleitos do PS nesta Assembleia Municipal e a Câmara Municipal também de maioria PS fazem o frete ao Governo e combatem as conquistas de Abril ao aproveitarem a celebração de um contrato ao abrigo de um programa de descentralização de competências, contrato de Educação e Formação Municipal. Visa-se com a celebração desse contrato a privatização do ensino. Se não no imediato em Águeda, certamente, hoje ou num futuro próximo, em concelhos mais débeis, abrindo-se assim precedentes e afrontando a escola pública, a Constituição da República e a universalidade do ensino, que deve ter a mesma qualidade para todos os portugueses. Ouvimos a este propósito o Presidente da Câmara afirmar na Assembleia Municipal do passado dia 17 de abril, ao defender aquilo que chamamos de municipalização da educação, a seguinte expressão: ao discutir este tipo de assuntos, devemos tirar as ideologias, como se as ideologias fossem descartáveis e se utilizassem quando convém, esquecendo-se delas quando contrariamos princípios básicos do nosso pensamento. Ter uma ideologia é ter um ideário, com o qual se definem princípios, objetivos e comportamentos.
Os portugueses sabem que podem contar connosco. O PS, partido fundamental para a mudança, tem de entender que não é titubeando, nem procurando alianças espúrias com a direita, que permite que se construa uma alternativa verdadeiramente democrática, que traga de novo Abril e as suas conquistas a todos os portugueses. Que viva o 25 de Abril e que continuemos a comemorar no próximo ano e no futuro com mais alegria e orgulho na nossa pátria e no nosso povo. Obrigado. Sr. Deputado. Tem agora a palavra o representante do CDS-PP. Por favor. Sr. Deputado António Martins. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas este ano falhou-me o papel, tem que ser com as novas tecnologias. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, excelentíssimos convidados e autoridades, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Sempre que Abril se descobre em mais uma primavera, é recorrente ouvir mais do mesmo e mais dos mesmos em esforços de premeditada eloquência capciosamente direcionada em função da conveniência política ou da convicção persistente de quem se envolve na oratória. Entre o politicamente correto e o mentalmente aceitável e o desejavelmente responsável, todos temos o nosso espaço para desenvolver juízos de valor, dos quais, infelizmente, nem sempre nos sobra memória. Muitos de nós mantêm-se agarrados a uma realidade há muito ultrapassada, sendo que a sobrevivência e a afirmação dos pobres se sustenta na sua capacidade constante de acompanhar as mudanças, se não mesmo de as implementar. Foi assim que sobrevivemos como nação independente mais antiga da Europa. Mas os tempos mudam e nós não podemos continuar agarrados a realidades que já não o são. O mundo vem sendo varrido por uma objetiva e clara transferência de riqueza que já não é possível deixar de reconhecer. A nossa Europa, aquela Europa que desde o início dos anos 90 se desdobrou em magnânimas transferências de fundos para desenvolver Portugal, é agora uma Europa mais pobre ou, porventura, menos disponível. Abandonamos a agricultura mais uns do que outros, desinvestimos e globalmente desindustrializamos, aniquilando milhões de postos de trabalho diretos e indiretos. Baixamos assim os níveis de produção e colocamos em colapso milhares de milhões de massa salarial que dinamizava o consumo das famílias e impulsionava a economia. Passamos a comprar noutras partes do globo muito mais do que produzimos, acrescida ainda do excedente de oferta com que esses países nos acenaram. Como a riqueza baixara, recorremos e ainda hoje recorremos ao crédito. Minhas senhoras e meus senhores, as medidas políticas, nem sempre sérias, não mudam realidades permissivas e persistentemente criadas e incentivadas ao longo dos últimos 20 anos. Os sucessivos tratados, nem sempre referendados, não tornaram a Europa mais coesa, nem tampouco mais solidária. Se bem nos recordamos, e quem não tem a memória curta também se recordará, a própria Grécia, que reclama agora solidariedade para renegociar a sua astronómica dívida, não foi particularmente um bom exemplo de seriedade e solidariedade no seu comportamento político, quando em 1985 tratou de chantagear mais fundos para aceitar a adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia. Apesar de considerarmos que este modelo de Europa não sobreviverá sem a generosa solidariedade de todos para com todos, há exemplos que não devem, infelizmente, ser esquecidos. Esta realidade e esta dinâmica de mudança corresponde a metade da idade do 25 de Abril que hoje recordamos. O que o mundo mudou, entretanto? Perante esta realidade incontornável, eu pergunto, e o que é que mudou nos pressupostos filosóficos de Abril? Diria que muito pouco. Muitos de nós continuam irresponsavelmente a reclamar que, com Abril,
adquirimos direitos universais como o direito à saúde, à educação, a reformas dignas, à assistência social edificante, à cultura e por aí fora. Mas sem nunca conseguirem explicar, e não é porque sejam maus a matemática, como se garantem os fundos necessários para suportar todos esses direitos. Alguns dos que mais reclamam são mesmo os que mais contribuíram para dar cobertura ao astronómico endividamento que nos obrigou a ir bater à porta da Troika. Podemos discordar de questões de pormenor, mas ninguém consegue, infelizmente, negar realidades documentadas. Obstruir objetiva e sistematicamente todas as soluções que possam contribuir para uma melhor gestão pública não é um honesto exercício de defesa constitucional, mas a miúde um contribuir irresponsável para o abolmar dos problemas sem cuidado de minimizar o impacto negativo da não-solução. Minhas senhoras e meus senhores, o 25 de Abril não tem culpa que, na evolução temporal, esteja hoje descontextualizado pela enraizada e desonesta, mas consciente, inércia daqueles que se recusam inteligentemente a reformatá-lo ao mundo de hoje. Reconhecemos que a sua descaracterização ideológica seria, também ela, a descaracterização e o fim de linha de muitos políticos e sindicalistas de vários quadrantes políticos que, obviamente, com ele vão sobrevivendo. Se alguma inequívoca homenagem a Abril hoje nos merece, eu consubstanciá-la-ia claramente na liberdade de expressão, que se Abril não a trouxe, muitos de nós também a ajudaram a conquistar. E não estou a falar daqueles que se arrogam no direito de guardiões dessa mesma liberdade de expressão só porque se intitulam democratas ou antifascistas. É que eu sou estudante do tempo das RGAs, das pressões para silenciar por parte daqueles que, a determinada altura do processo revolucionário em marcha, se pretenderam substituir à ditadura que acabava de ser derrubada. E é bom que se recorde que só falharam porque alguém lhes fez frente. Mas falava eu, minhas senhoras e meus senhores, desse bem inestimável que é a liberdade de expressão. A independência de dizer, mesmo que por vezes pouco responsavelmente, aquilo que se pensa, da forma que se sabe, se pode ou se quer. Esta semana conhecemos as intenções de alguém exigir saber os projetos e os planos de cobertura do próximo ato eleitoral pelos diversos órgãos de comunicação social. Sem que me interesse tão pouco quem teve tal iniciativa ou quem a apoiou ou apoia, eu devo afirmar que, sejam quais forem as boas intenções, acho tal desiderato absolutamente execrável. Eu não aceito, seja em nome de que corrente política for, o ónus de controlar um direito básico fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Recuso liminarmente aceitar que alguém queira ou deva poder, seja a que pretexto for, controlar ou limitar a independência de um órgão de comunicação social, seja ele de esquerda ou de direita. Podemos admitir que os excessos ou falta de ética sejam punidos, mas isso, num Estado de Direito, é feito nos tribunais. Podemos admitir a adoção de um conjunto de regras que defendam a parte mais fraca, mas nunca qualquer iniciativa de conhecimento prévio e de controle. Por vezes tenho dado comigo a pensar se Abril também já não estará ultrapassado nos pressupostos de um sistema discutível de democracia representativa. O extrator com que muita mediocridade tenta capciosamente sobreviver à custa do sistema deve fazer-nos rapidamente meditar sobre isso. Acho claramente que já fomos todos suficientemente maduros para avançar, por um lado, para um sistema de eleições uninominais no seio dos partidos, onde a defesa da posição dominante seja confrontada pela competência individual dos candidatos e, por outro lado, para a realidade da democracia direta, nas decisões sobre questões fundamentais que dizem respeito à vida do país. Minhas senhoras e meus senhores, se a nossa luta se centrar em garantir valores fundamentais como a liberdade de expressão, conquistar o direito a nomear os nossos próprios representantes políticos, forçando eleições uninominais, seja qual for o contexto político, e reclamar que sejamos nós próprios a tomar as grandes decisões sobre a vida do país, fazendo evoluir o nosso atual sistema de democracia representativa para a democracia direta, teremos prestado a Abril a melhor homenagem que alguma vez se lhe poderia prestar. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Martins. Tem agora a palavra o representante do PSD. Bom dia a todos. Os homens gerem o mundo e as mulheres geram o mundo. Esta é uma realidade que nos assombrou durante séculos, numa sociedade com um modelo familiar em que eram atribuídos ao homem papéis e responsabilidades no domínio público, nomeadamente de sustento, de competitividade e força, e à mulher papéis de domínio privado, de cuidado da casa e da família, com base em características mais emocionais e relacionais. Mas a mulher saiu de casa. E saiu não só por escolha sua, mas também porque a sua participação no mundo laboral passou a ser crucial para o sustento da sua família e, consequentemente, para a economia global, pois influenciam os níveis de produtividade e de competitividade de um país e são determinantes nas questões da natalidade. Mas esta emancipação da mulher não foi acompanhada por um ajustamento na organização da vida familiar e, sobretudo, nas relações sociais de género, questão que nos remete para a importância da inclusão do princípio da igualdade de género em todas as esferas da sociedade. Desde 1901, ano da primeira atribuição do Prémio Nobel, até ao dia de hoje, apenas 44 mulheres foram agraciadas com este prémio contra 851 homens. Dos discursos das mulheres galardoadas, tomando em conta apenas este século, ressaltam de todos eles 3 pontos comuns: a luta pela liberdade, a luta pela igualdade, a luta pelo direito à educação. 41 anos após a Revolução de Abril, no que à mulher diz respeito, em termos de igualdade de direitos e oportunidades, apenas se cumpriu o direito ao voto. É que a igualdade no trabalho, a igualdade de oportunidades, a igualdade social no domínio político, económico e até pessoal e familiar estão longe de serem atingidas. Se não vejamos, em Portugal, só 4,5% das empresas cotadas em bolsa são geridas por mulheres. Nos conselhos de administração de empresas privadas e na administração pública, só 9,7% dos membros são mulheres, pese embora seja superior o número de mulheres com habilitações superiores. As mulheres são ainda as principais responsáveis pela execução das tarefas domésticas e pela prestação de cuidados à família e, por isso, têm uma posição desigual no que diz respeito à gestão dos tempos de trabalho. Não obstante a licença de maternidade e paternidade poder ser partilhada por ambos os progenitores, poucos são os homens que exercem este direito, em grande parte pelo estigma social. Persistem as barreiras psicossociais no que diz respeito ao acesso a cargos políticos e à participação cívica em geral. Em Portugal, as mulheres ganham em média menos 13% do que os homens. Mesmo assim, este número, e congratulamos-nos aqui, fica abaixo da média europeia, que se encontra atualmente com uma diferença salarial de 16,4%. As mulheres não têm medo da igualdade, nem que ela se cumpra. As mulheres receiam a agressão física e psicológica a que estão sujeitas. Os números de mulheres agredidas no nosso país é insuportável e revela que há muito ainda por fazer. A violência doméstica, grande flagelo da nossa sociedade, além de constituir uma violação grave dos direitos humanos, tem implicações desastrosas em várias áreas, como a saúde, a segurança social e a própria justiça. Os números são vergonhosos. 3 mulheres por hora fazem queixa de violência doméstica. Só este ano já morreram cerca de 40 mulheres vítimas de violência doméstica, deixando mais de 90 menores órfãos. Foram 400 as mulheres mortas às mãos dos companheiros na última década. As mulheres ainda são vítimas de mutilação genital feminina. Este é um atraso civilizacional que devemos combater de todas as formas. É a nossa obrigação enquanto atores políticos e a nossa obrigação enquanto seres humanos. Também nestes 41 anos de Abril não foi possível introduzir na cultura das organizações, designadamente nas empresas, a ideia de que a conciliação entre a vida profissional e familiar é um direito dos trabalhadores e um dever dos empregadores. Como combater esta desigualdade? É necessário difundir uma cultura de igualdade através da integração de perspectivas de género nas estratégias de educação e formação. É necessário promover uma cultura de igualdade de oportunidades no acesso e na participação do mercado de trabalho. Muito se tem discutido acerca das cotas para mulheres. Isso também me parece, honestamente, desajustado à sua imposição. Parece-me também que este será o único caminho para que se dilua esta desigualdade. É que nem a qualificação das mulheres,
nem o seu mérito parecem ser suficientes para que se atinja essa igualdade, não nos deixando outras alternativas. Sem cotas, quantas mulheres estariam em cargos políticos? Mesmo com cotas, vejam quantas aqui estamos. Existem países como a Alemanha que fizeram aprovar a obrigatoriedade de existência nos conselhos de administração de uma cota de 30% para as mulheres. Também o nosso governo anunciou que vai encetar negociações com empresas cotadas em bolsa para que estas se comprometam a incluir uma cota de 30% para as mulheres nos seus conselhos de administração. Existem outras medidas, como, por exemplo, os protocolos de cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e alguns municípios, como é o caso do município de Sinfãs, e o município, por exemplo, de Barreiro, que vão assinar protocolos no sentido de adotar medidas de combate a essa desigualdade. Este ano celebra-se o 20º aniversário da adoção da Declaração e da Plataforma da Ação de Beijing, em Pequim, que visa, através de um quadro de políticas mundial, realizar os objetivos da igualdade de género, do desenvolvimento e da paz. Mas conclui-se que foram registados reduzidos progressos quanto a várias questões transversais, sobretudo pelo facto de tardarem as medidas de promoção da igualdade, da prevalência de estereótipos de género negativos, baseados em crenças e atitudes sociais. Para avançar, os governos têm de dar prioritariamente atenção à resolução dos problemas que as mulheres enfrentam. Não basta adotarem leis e políticas, é preciso aplicá-las eficazmente. A vontade política e a liderança são decisivas para gerar uma ação continuada a favor da igualdade de género e do empoderamento das mulheres e raparigas, bem como do desenvolvimento da paz, da segurança e dos direitos humanos, e só então os Estados poderão concluir o programa que se comprometeram a levar a cabo há 20 anos em Beijing e alcançar os objetivos de desenvolvimento do milénio, respondendo de uma forma eficaz às crises mundiais. Claro que há, naturalmente, soluções mais radicais, que vocês naturalmente viram aí nas redes sociais, como a adotada pelo restaurante Ramona, no Brasil, em que os homens foram confrontados com um menu com uma lista de preços 30% superior à das mulheres. Ante a manifestação de discriminação sexual imediatamente levada a cabo pelos homens, o seu gerente apressou-se a explicar que no Brasil as mulheres recebem em média menos 30% que os homens para desempenhar as mesmas funções. Isso sim é uma injustiça. Mas, na verdade, esta iniciativa faz parte de uma campanha idealizada por uma agência de publicidade para sensibilizar a população para a discriminação salarial que existe no Brasil. Isto tudo para dizer que, na realidade, o combate à desigualdade de género tem evoluído e têm-se verificado algumas alterações significativas. Mas a evoluir em este ritmo, apenas daqui a 81 anos, o mundo alcançará paridade na área do trabalho e da igualdade salarial. Mas, meus senhores, as mulheres não vão esperar 81 anos. Não podemos persistir nos mesmos erros e não dar o salto para uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Dê-me licença. Mas o que me traz aqui não é um discurso feminista, pois, embora as questões da igualdade de género assumam especial relevância no que concerne às mulheres, também se verificam em relação aos homens. Abordando a questão da igualdade sob outra perspectiva, por exemplo, no que diz respeito às situações de separação e divórcio e, consequentemente, à questão das responsabilidades parentais, também é necessário que se opere uma mudança de mentalidades. A realidade jurídica há muito que vem forçando esta mudança na prática, na vida real e, sobretudo, com particular veemência desde 2008, com a publicação da nova lei do divórcio. Há cada vez mais homens separados ou divorciados que não abrem mão de estar com os seus filhos e, pese embora comecem timidamente a surgir as primeiras sentenças e acórdãos neste sentido, a verdade é que a maioria das crianças é confiada à guarda das mães, a quem incumbe o exercício das responsabilidades parentais e que muitas vezes, lamentavelmente, acabam por afastá-las dos progenitores como forma de vingança. Não é por acaso que tem começado a ganhar demasiada expressão no nosso país, sendo objeto de grande discussão, a questão da alienação parental, em que as mulheres são as principais protagonistas. A minha intervenção neste dia, em que se comemora o sonho de uma sociedade plena de igualdade, é um alerta de que há ainda um longo caminho a percorrer, nas mentalidades principalmente. Comecei dizendo que os homens gerem e as mulheres geram, frase de Maria de Lourdes Pintacilgo, que em si encerra uma mentalidade que é preciso mudar. Tenho a esperança de que todos consigamos ser os operadores desta mudança e, aproveitando a circunstância de hoje termos connosco os pequenos cantores de Barrow, eu diria que é nestas crianças, é nos nossos filhos, que devemos começar a incutir os conceitos de liberdade e de igualdade, pois como políticos, mas sobretudo como educadores, todos temos essa obrigação.
É chegada a hora do tempo das palavras dar lugar ao tempo da ação. Obrigada. Ou reproduzem isso. Muito obrigado, Sra. Deputada Marlene Gaio. E, por último, convido o representante do Partido Socialista a tomar da palavra. O Sr. Deputado Paulo Tomás, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores membros da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores representantes da Câmara Municipal, senhores Presidentes de Junta, excelentíssimos dirigentes partidários e das juventudes partidárias, digníssimos convidados, ilustres concidadãos aqui presentes e que nos acompanham à distância. Há 41 anos atrás, um jovem capitão de apenas 29 anos de idade, à época, reuniu os seus militares da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Então falou acerca do estado calamitoso a que o nosso país chegara e disse-lhes o seguinte: quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. Todos, mesmo perante o risco real de perder a vida a tentar uma revolução, juntaram-se ao capitão Salgueiro Maia e, horas depois, caiu um regime que dominara Portugal durante quase 50 anos e que, contra o curso da história, mantinha orgulhosamente só o Império Colonial à custa de anos de guerra e de miséria. A estes homens e a tantos outros, antes e depois deles, que tiveram a coragem de sonhar, de planear e de passar à ação na transformação concreta da sua realidade, devemos o facto de estarmos aqui hoje. Aliás, talvez alguns até pudessem estar no nosso lugar, mas não eleitos pelo povo, democraticamente e para a sua representação. Antes estariam nomeados pela ditadura, emissários do poder central, com a missão de controlar os ímpetos de mudança. Conforme já foi aqui hoje referido, celebramos hoje também o poder local democrático, uma das mais belas e significativas materializações da própria democracia e um dos seus pilares fundamentais. Há 41 anos atrás, militares vindos de Santarém e de tantos outros quartéis rumaram à capital, porque não aguentavam mais viver num país que não era livre. Moveu-os a luta pela liberdade, pelo direito a poder optar em democracia e colocar Portugal num outro rumo. E foi o povo, a quem os militares recomendaram que ficasse em casa, para a sua segurança, que encheu as ruas, que exigiu a prisão dos dirigentes da PIDE, que possibilitou uma passagem de poder pacífica no Largo do Carmo, que exigiu a libertação dos presos políticos e que consagrou a sua própria vitória, fazendo vencer a Revolução. Foi também o povo que tomou a posição de ator principal, com consciência de que o ponto a que as coisas tinham chegado impunha não mais voltar atrás. E diga-se, antes do mais, que a defesa da liberdade a todo o tempo deve ser um desígnio primeiro de todo e qualquer político, de qualquer responsável público e de cada cidadão. Depois de 25 de Abril, a sociedade portuguesa foi capaz de alcançar uma evolução sem precedentes em áreas como a saúde, a educação, a justiça, a cultura, a segurança, o apoio a quem mais precisa e a democratização do saber e das oportunidades. Cumprimos contra fortes adversidades e todas as probabilidades e num caminho repleto de incertezas e enormes avanços, numa caminhada que deve orgulhar-nos e provar-nos, acima de tudo, que nós somos capazes de transformar o mundo em que vivemos e que não há verdades absolutas gravadas numa qualquer pedra. Iniciámos então a chamada terceira vaga da democracia, no tempo moderno. A nossa revolução, genuína, firme mas sem sangue, influenciou mudanças que levaram a democracia à Espanha, à Grécia, a vários países da América Latina e à África do Sul. Fomos um farol de mudança, de democracia e de esperança para o mundo. Ainda hoje, muitos são os que estudam a nossa revolução e, sobretudo, o percurso de conquistas que a revolução permitiu. As caravelas foram então os ideais e os marinheiros todo um povo que deu novamente novos mundos ao mundo, que não mais voltou a ser o mesmo. No momento em que o descrédito na política e nos políticos é generalizado e que a desconfiança dos cidadãos face às suas instituições atinge níveis de enorme gravidade, devemos lembrar-nos que durante esse tempo, há décadas atrás, a abstenção não era um perigo para a democracia, que durante anos os atos eleitorais tiveram taxas de participação superiores a 80%, porque os cidadãos tinham a consciência viva de que o seu futuro estava nas suas mãos e que, por pequeno que fosse o contributo da ação individual de cada um, este era insubstituível. E, acima de tudo, porque se sentia que as escolhas eleitorais tinham efeito real nas decisões políticas. Naquele tempo, todos tinham acesa a noção da sua individualidade, mas sabiam que esta só se concretiza plenamente num coletivo solidário.
41 anos depois, se a sociedade de hoje é, sem dúvida, mais justa e solidária do que a sociedade de antes de 25 de Abril, estamos longe de ter resolvido os problemas da pobreza, da exclusão, da falta de instrução, da falta de oportunidades, da ausência de uma verdadeira liberdade de opinião. As desigualdades não só persistem, como têm sofrido um agravamento sem precedentes na história da nossa democracia. Hoje, outras verdades absolutas e inquestionáveis capturaram os Estados e os povos. Hoje a máxima não é Deus, pátria e família. Hoje os dogmas passam pelo capitalismo radical, desenfreado e sem regulação efetiva. Hoje as forças totalitárias promovidas a um estatuto quase divino são os mercados. As autoridades supremas são as agências de notação financeira e a exploração faz-se de múltiplas formas, cada vez menos evidentes e palpáveis, que cada vez mais aparentam ser impossíveis de questionar e muito menos de combater. Hoje conflitua o mundo real da economia concreta com o mundo irreal do jogo especulativo, da criação de números a partir de coisa nenhuma e acrescentando nada, a não ser sofrimento e o facto de cada criança nascer já em si responsável por uma dívida tremenda. Este é o mundo onde nunca se pôde tanto em termos materiais e tecnológicos e, a par disso, nunca tantos viveram a fome, a miséria, a guerra, o total desespero. Fechámos as portas do Império Ultramarino, recebemos o segundo maior êxodo europeu do século XX, aderimos à CEE e consolidámos as instituições democráticas. Mas ainda assim, os mais poderosos de hoje tudo fazem para convencer-nos da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da impotência de qualquer homem e de todo um povo para construir uma realidade totalmente diferente e um projeto de sociedade distinto do que nos impõe o Diretório dos mais poderosos de Portugal, da Europa e do mundo. Vivemos num tempo em que os modelos económicos e sociais aparentam estar desgastados e esgotados. E ainda assim, o país está capturado pela doutrina do pensamento único, como se vivêssemos o fim da história, da austeridade como uma nova penitência, de um povo que tem de ser convencido que é só a culpa do estado a que chegamos. Importa lembrar hoje que Abril não foi, nem pretendeu ser, toda a mudança num só momento. Abril não pode ser um momento apenas. Mais do que memória, Abril é projeto. É um caminho de liberdade. E como a liberdade é sinuosa, desafiante, de resultados não garantidos, sem paternalismos, sem preconceitos, sem que seja legítima qualquer casta conduzir o destino dos demais e viver à conta dos sacrifícios das suas vidas. Abril é um caminho aberto. A Revolução recolocou a pátria tantos séculos a ser aquilo para o qual deve existir. Um coletivo de cidadãos que quer ser igual em direitos e em oportunidades, onde todos têm espaço e onde ninguém pode ficar para trás. Porque ninguém é imprescindível e um país não pode desistir dos seus. Hoje a solução é empobrecer, o patriotismo é substituído pela subserviência, porque este verdadeiro ajuste de contas que vivemos com o 25 de Abril, a que o país está a ser sujeito, pressupõe colocar-nos de joelhos perante os grandes poderes económicos para, a coberto da Troika, da crise e do governo alemão, levar a cabo um projeto de transformação e destruição do Estado, o qual nunca, sem esta conjugação de fatores, um partido teria força política e social para levar a cabo. Quando temos a geração que mereceu o maior investimento da história e o sacrifício das suas famílias, voltamos aos níveis de imigração da década de 60. A minha geração, que já não foge da guerra e da PIDE, foge à indignidade, à falta de expectativas e de esperança. Os jovens portugueses partem hoje com a vontade de ficar. E, ao contrário de antes, o governo de hoje já desistiu deles e convida-os a emigrar. Ou insulta-os com políticas como o programa Vem, que o governo anunciou com pompa, dizendo na mesma hora que poderia vir a incluir umas simples dezenas de portugueses. Hoje, como há décadas atrás, impõe-se afirmar bem alto, num grito de liberdade, Abril é poder ficar e ter o direito a ser português em Portugal. Excelentíssimos senhores, permitam-me que resuma o estado atual de Portugal e particularmente da juventude, citando o nosso conterrâneo Manel Alegre há dias em Águeda. Hoje, há arame farpado entre nós e o futuro. Esta é a imagem mais completa. A de jovens que sofrem vidas adiadas, a prazo, sujeitos a formações e estágios sucessivos, que na fase em que as suas vidas se preparariam para evoluir, são sujeitos a sofrimentos psicológicos dramáticos, cujas consequências são incalculáveis. Mas 41 anos depois da Revolução de Abril, rejeitamos a ideia de que nada podemos, de que não vale a pena tentar outro caminho. Rejeitamos que um povo não possa ser dono dos seus serviços e instrumentos essenciais. Recusamos o radicalismo ideológico de negar o próprio debate ideológico. De se aceitar como natural e legítimo que um homem possa, num ano ou apenas num mês, receber aquilo que outro homem demora toda uma vida para ganhar. É o momento de comemorar Abril, recuperando o curso da história. De sair de uma barreira recuada, de apenas lutar para que algum Estado social sobreviva e romper o garrote da austeridade. É urgente renovar e reforçar a mobilização dos cidadãos, dos partidos políticos, do movimento sindical e dos movimentos associativos e cívicos. É urgente recuperar o valor do compromisso social que foi rasgado, da palavra dada, da economia e da política ao serviço das pessoas e da sua felicidade. É urgente quebrar barreiras
que no nosso espírito coletivo nos limitam a liberdade. Somos herdeiros das lutas e dos sacrifícios dos liberais, dos que lutaram pela República, dos que durante décadas alimentaram a luta na clandestinidade contra a ditadura, dos que lutaram por um Portugal em pleno na Europa e no mundo. E tantas vezes esquecemos que os povos podem fazer coisas extraordinárias e que o mundo pode mesmo tornar-se como queremos. Excelentíssimos senhores, há arame farpado entre nós e o futuro, mas também nós estaremos à altura deste grande desafio histórico, da estafeta que recebemos na corrida pela igualdade, do legado de gerações que lutaram. Nós sabemos que em democracia há sempre alternativa, que nada está escrito e que conseguiremos, por certo, escrever o futuro com as cores da solidariedade, da igualdade e do progresso. Viva o 25 de Abril, viva o povo de Conselho de Águeda, viva Portugal. Muitíssimo obrigado pela sua intervenção. Passaríamos agora, ou assistiríamos agora a um momento cultural a cargo dos meninos pequenos cantores de Barro, que eu convido a entrar na sala. Há aqui um pequeno compasso de espera. A Daniela, ela disse-me que estava tudo tratado. O microfone está pendurado na planta. Ok. Ok. Eu bastante espirituosa. Sejam bem-vindos a esta sessão comemorativa do 25 de Abril. Cumprimento os meninos e as meninas, a maestrina, as mães e os pais aqui presentes. Nestas como noutras ocasiões, como bem lembrava a senhora deputada Marlene, as mães estão sempre lá. É verdade. Tem a palavra deles. Bom dia a todos, muito obrigada. E agora gostava de saber quem é que coloca o instrumental. Só
obrigada. Vamos interpretar aqui 4 temas do nosso repertório. Iniciamos com os desenhos animados dos Azeitonas. Agora vamos cantar O Meu Cão, da Luísa Sobral. De seguida, faremos os Embeiçados dos Clã e terminaremos com Supercalifragilisticexpialidocious. Espero que gostem. Obrigada. Queria só o senhor do som para ter um bocadinho mais de atenção. Está a falhar um bocadinho.
esta pequena atuação com supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidoso, apesar de até soar bastante aterrador, se eu disserem bem depressa é sempre encantador. Supercalifragilisticexpialidoso, tinha medo de falar quando era rapaz, meu pai puseu-me no nariz e chamou-me incapaz. Mas uma palavra vi que sabe ao meu nariz, ela é grande, muito grande e assim se diz. Supercalifragilisticexpialidoso, apesar de até soar bastante aterrador, se eu disserem bem depressa é sempre encantador. Supercalifragilisticexpialidoso. Muito obrigado aos pequenos cantores de Barrow, aos meninos, à sua maestrina, neste momento interessante e sui generis de comemorar o 25 de Abril, que ao fim e ao cabo o 25 de Abril também e sobretudo são as crianças e as novas gerações. Por isso fica aqui também este apontamento que penso que foi do nosso agrado. E enquanto os meninos abandonam a sala ou mudam de lugar, convidava o senhor vice-presidente da Câmara Municipal a usar da palavra para fazer a sua intervenção, que será a intervenção final desta sessão. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssima mesa, caros colegas vereadores, excelentíssimos membros desta Assembleia, comunicação social, público. Cabe-me a mim, efetivamente, representar o Sr. Presidente, o Dr. Gil Nadais, nesta cerimónia do 25 de Abril, hoje aqui. Como sabem, ele está ausente do país, está com uma delegação do município no Japão e, portanto, cabe-me a mim. Ele não deixou um discurso escrito e, portanto, eu entendi por bem. Aliás, eu poderia, se calhar, começar aqui o meu discurso com este magnífico exemplo que tivemos agora aqui, dos pequenos cantores de Barrow. E, efetivamente, eles deram-nos uma lição de vida. Eu, pelo menos, anotei. É que, apesar das graves dificuldades do som, a qualidade deles sobrelevou e, portanto, em vez de se queixarem e tornarem a coisa impossível, afinal de contas, conseguiram ter aqui um desempenho que nos deixou maravilhados, até por esta lufada de ar fresco e deste sinal de futuro que aqui trouxe. Parabéns também por isso. Mas não, então, decidi então socorrer-me um bocadinho das minhas memórias do 25 de Abril e, quem sabe, de algumas reflexões que me possam aparecer com esta data. E a minha memória do 25 de Abril leva-me exatamente aos bancos da Escola Fernando Caldeira, que eu, com 10 anos, frequentava no primeiro ano do ciclo preparatório de então.
Lembro-me da minha professora, inquieta, retendo-nos dentro da sala, tolhendo-nos da liberdade do recreio, porque havia uma revolução em Lisboa. Logo por aqui se vê que não pude ter um passado antifascista e vivi, desde novo, em convivência com uma nova liberdade que mesmo assim me permitiu perceber, desde logo, que a tal revolução foi muito mais que em Lisboa. Deu para perceber a chegada de um admirável mundo novo, um mundo digno de um sonho onde a liberdade e a fraternidade e a vontade do povo eram regras e pilares de um mundo quase perfeito. Lembro-me que desde cedo compreendi que a liberdade que tinha e que nunca me fez sentir tolhido implicava a responsabilidade, como me lembrava a frase escrita em grandes letras no átrio da minha escola. Cresci abraçando um curso de enfermagem que integrou em mim o respeito pela dignidade humana e encheu de sentido palavras como o cuidar, escutar, aprender e amar, fazendo-me perceber que quem preserva e desenvolve estas competências sabe que todas as intolerâncias são desnecessárias, inúteis e destrutivas. Fiz um percurso profissional onde todo e qualquer cidadão foi acolhido, cuidado e tratado num conceito de universalidade de acesso aos cuidados de saúde que me fazia sentir vaidade do meu trabalho e do meu país, pois sempre soube que nem em todo lado era assim. E eis-me chegado à autarca, integrando-me numa equipa com formação multidisciplinar, com sensibilidades porventura diversas, mas com o desejo comum de cada um dar o melhor de si em prol de um projeto que nos une. E esse projeto é, sem dúvida, o desenvolvimento sustentável de uma terra que é a nossa, alicerçada em grandes pilares como a educação, a coesão social e o desenvolvimento económico sustentável. A maior de todas as conquistas da democracia é, sem dúvida, a liberdade de expressão. Esse direito fundamental que nos surge em várias dimensões e nos faz entender que este abril que nos fez sonhar se cumpre com a expressão da vontade popular que nos mandata para agir em seu nome e em seu bem. Em contraponto com o tipo de poder absoluto, por isso pouco responsabilizante, para quem o exercia ao tempo da ditadura, a chave atual da organização democrática encontra-se na possibilidade de formar homens capazes de prometer e nos seus múltiplos mecanismos para os obrigar a honrar as promessas feitas. Olhando para trás e para o percurso que trazemos, invade-nos a tranquilidade de ver que conseguimos reorganizar esta casa, incutir rigor e planeamento, equilibrando-a financeiramente, sendo nisso exemplo. Vemos uma obra feita e o reconhecimento de muitos que nos procuram para nos seguir. Vemos um concelho em contraponto com o mundo que nos rodeia e com as ideias que imperam por aí e nos teimam em dizer inevitáveis. Vemos um município onde os impostos baixam para todos e a preocupação social é exemplar. Vemos um município inovador e desafiante, procurando sistematicamente novas soluções e nelas o envolvimento do seu tecido produtivo. Vemos um projeto cultural consolidado e em permanente evolução numa cidade bonita e completamente na moda. Vemos um município a liderar processos de modernização administrativa e de desburocratização, tornando-se mais próximo dos cidadãos. Vemos um município nos lugares cimeiros no que diz respeito aos indicadores de desempenho a nível ambiental, reconhecidos pelas entidades mais idóneas. Vemos um município a liderar processos de eficiência energética e sustentabilidade, chamando e integrando nesses processos o conhecimento das universidades e a capacidade dos seus empreendedores. Vemos um município a assumir novos papéis e a constituir-se parceiro e mobilizador do seu tecido empresarial na procura de novos mercados. Vemo-nos a criar finalmente condições para o investimento no nosso concelho e a desbravar as dificuldades para que tal seja possível. Vemo-nos obras em execução por todo o concelho, empreiteiros e fornecedores satisfeitos porque cumprimos plenamente com as nossas obrigações contratuais, fruto de uma situação financeira desafogada. Vemo-nos a envolver as freguesias, dignificando-as, delegando-lhes competências, capacitando-as e tornando-as mais atuantes e interventivas numa lógica de maior aproximação aos anseios das populações. Vemos um concelho a modernizar-se e a começar a abrir os braços para os seus jovens. Vemo-nos carregados de sonhos e projetos e uma enorme vontade de os levar por diante. Minhas senhoras e meus senhores, abril também se cumpre desta forma. Olho para a minha vida e na larga franja em que tenho vivido após o 25 de Abril, sobra-me um saldo imensamente positivo, que me permite não desistir do que acredito e na vontade de construir. Acredito que construir é desenhar o futuro e que contribuir, ainda que modestamente, para a construção de algo, nunca será um projeto vazio. Por isso, num tempo em que com certeza teremos muitas reivindicações e queixas a fazer, como são o exemplo do hospital que nos despejam e as ligações viárias que nos negam, o meu desafio e o meu incentivo vão no sentido da construção, de nos unirmos na construção de um futuro melhor, no respeito mútuo e com a contribuição de todos. Afinal, como dizia Spinoza, uma democracia significa que somos mais que indivíduos. Aspiramos a ser pessoas de caráter, que não somos apenas motivados pelo medo, pela ganância, pela estupidez, mas capazes de um pensamento e de escolhas. Há demasiada gente que parece não acreditar em nada e em coisa nenhuma,
Cabe-nos a todos, e com o nosso exemplo, fazê-los acreditar e trazê-los para participar, pois quando cada um encontrar uma missão para a sua vida, todos seremos mais felizes e o abril que sonhamos mais pleno. Eu gosto de acreditar nos sonhos. Eu gosto de acreditar que o que é possível de sonhar também é possível de fazer. Tal como Miguel Tórrega escreveu, o destino destina, mas o resto é comigo. E terminando com Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Viva o 25 de Abril! Muito bem, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Enfermeiro Jorge Almeida. E com esta intervenção e agradecendo a todos a vossa presença e as vossas intervenções, e antes de encerrar a sessão, lembrar apenas que a próxima sessão da Assembleia Municipal será a segunda sessão descentralizada que iremos realizar e que terá lugar na sede da União de Juntas da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcoba, no Préstimo, precisamente no dia 30 de abril próximo. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e um excelente ano de abril. Não está provavelmente previsto essa possibilidade, mas também não lhe retiro a palavra, faz favor. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua nota. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom dia.